Olá a todos vocês, meu nome é Edward, eu sou professor de processo civil aqui do curso Master Juris. Hoje nós começamos a examinar um novo Código de Processo Civil e antes de passar exatamente aos artigos, aos dispositivos, como é que será a aplicação, nós precisamos examinar a parte geral do novo Código de Processo Civil, que é extremamente importante, é inovadora, para ser bem sincero. O Código de Processo Civil, atualmente, tem uma estrutura toda montada para que os dispositivos constitucionais, especialmente aqueles atinentes aos direitos e garantias fundamentais, sejam observados e sejam respeitados e cumpridos em qualquer tipo de processo que venha tramitar aí nas diferentes varas do Brasil. Então, nós estamos diante de uma inovação no âmbito do processo civil brasileiro, que é a prevalência dos dispositivos constitucionais sendo aplicados para a proteção dos direitos fundamentais previstos na Constituição. Mas antes de examinarmos como é que essa aplicação será realizada, é preciso de antemão ressalvar o seguinte: em primeiro lugar, embora ainda não tenha entrado em vigor, o Código de Processo Civil já sofreu alterações. A redação original já foi objeto de alterações por força da Lei 13.256, de 4 de fevereiro de 2016. Então, essa Lei 13.256, de 4 de fevereiro de 2016, ela já realizou modificações na redação original de vários dispositivos. À medida que nós formos examinando os diferentes temas, as matérias, eu vou fazendo menção, referência a essa modificação que foi implementada pela Lei 13.256. Na matéria que nós vamos examinar hoje, só tem um dispositivo, que é o 12º, que foi objeto de alteração, mas vamos deixar isso para o final. O que nos interessa agora, além de esclarecer para vocês que a redação original de vários dispositivos foi alterada por força dessa lei, é examinar como é que o Código de Processo Civil deverá ser aplicado. Por que isso? Porque, de acordo com o artigo 14º do Código de Processo Civil, vejam vocês, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Então, o artigo 14º do Código de Processo Civil, ele deixa claro que as normas processuais não retroagem. Isso é importantíssimo de vocês saberem pelo seguinte: em primeiro lugar, norma processual, lei processual aplicada aos processos em trâmite no Brasil só pode ser lei processual brasileira. Lei processual estrangeira não é aplicada no Brasil. Então, quando você encontra dispositivos fazendo menção à lei estrangeira que possa ser observada no Brasil, é lei de direito material, não é lei processual. Lei processual a ser aplicada no Brasil, somente lei nacional, lei brasileira. O artigo 14º deixa claro que norma processual não retroage. E mais, o artigo 1046, também do Código de Processo Civil, deixa claro que as normas processuais são aplicadas imediatamente. Então, da combinação do artigo 14º com o artigo 1046, vocês podem perceber o seguinte: o Código de Processo Civil, quando ele entrar em vigor, ele passa a produzir efeitos em relação a todos os processos que estão em curso. As normas do Código de Processo Civil de 2015 passam a ser aplicáveis a todos os processos que estão em curso. Pode acontecer, então, que num determinado processo você tem uma situação concreta em que exista o direito à utilização de um recurso. Digamos, vamos dizer que num determinado processo você tem uma determinada situação em que, pelo Código de 73, seria cabível o recurso de embargos infringentes.
De acordo com o Código de 73, você cumpriu todos os requisitos para a interposição dos embargos infringentes. A apelação já foi decidida por maioria, reformou sentença de mérito em apelação, já foi publicado o acórdão, você já foi intimado, seu prazo já começou, mas ainda não terminou, você tem direito à interposição dos embargos infringentes. Entra em vigor o Código de Processo Civil. Ora, se o Código de Processo Civil entrou em vigor, mas você já tem um direito à interposição daquele recurso, o seu recurso, o seu processo será ainda regido pelo Código de 73, ou seja, você terá direito a interpor os embargos infringentes e os seus embargos infringentes deverão ser examinados e decididos. Somente depois é que passa a influenciar o Código de Processo Civil de 2015. Só que o problema todo é o seguinte, embora isso seja claro tanto na doutrina quanto na jurisprudência, você precisa ter bem definido qual é o momento da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. E por incrível que pareça, esse momento não está tão claro assim. Na verdade, a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 é objeto de uma divergência muito grande na doutrina. Você tem uma primeira corrente de pensamento que afirma o seguinte: a entrada em vigor deve observar o disposto no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar 95 de 1998. Esse artigo 1º o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Complementar 95 de 98 diz assim: artigo 8º. A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula entra em vigor na data de sua publicação para as leis de pequena repercussão. Parágrafo 1º, que é o que nos interessa. A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Então, para os adeptos dessa primeira corrente de pensamento, qual será efetivamente o dia da entrada em vigor? Ora, o dia da publicação do Código de Processo Civil de 2015, Lei 13.105 de 2015. A data da publicação foi 17 de março de 2015. Muito bem. Para essa primeira corrente de pensamento, artigo 8º, parágrafo 1º, Lei Complementar 95/98. Todos os prazos de vacância devem ser observados em dias. Então, embora o Código de Processo Civil, lá no artigo 1045, tenha estabelecido o prazo de 1 ano, esse prazo de 1 ano deve ser convertido em 365 dias. E esse prazo deve ser contado dia a dia. Bom, se esse prazo for contado dia a dia, como ele teve início no dia 17 de março, você conta o dia da publicação e o dia final, ele seria objeto de encerramento no dia 16 de março. Mas tem um porém. O ano de 2016 é um ano bissexto. Como 2016 é um ano bissexto, você tem um acréscimo de um dia que é realizado em fevereiro, ou seja, antes do término do prazo. Então você tem um cômputo de um dia a mais em fevereiro. Isso significa que o prazo que era para acabar no dia 16, ele vai acabar no dia 15. Como ele termina no dia 15 de março de 2016, o código entraria em vigor no dia subsequente, ou seja, 16 de março de 2016. Então, para a primeira corrente de pensamento, o Código de Processo Civil entra em vigor dia 16 de março de 2016. É a posição do Marinoni,
é a posição do Daniel Mitidiero, é uma corrente forte. Só que não é a única. Tem uma segunda corrente que defende o seguinte: na verdade, deve ser aplicado o artigo 1º da Lei 810 de 1949. E mais, deve ser aplicado por analogia o artigo 132, parágrafo 3º do Código Civil de 2002. O artigo 1º da Lei 810 de 49, ela diz o seguinte: considera-se ano o período de 12 meses, contado do dia do início ao dia e mês correspondentes do ano seguinte. Ora, levando-se em conta que o Código foi publicado dia 17 de março de 2015, o dia e ano subsequente seria 17 de março de 2016. Só que o problema é que 2016 é um ano bissexto. Sendo um ano bissexto, você tem um dia a mais em fevereiro. Então, o dia 17 não vai se encerrar no dia 17, vai se encerrar no dia 16 de março de 2016. Então, o período de um ano encerra no dia 16. O código passa a vigorar no dia seguinte. O código passaria a entrar em vigor dia 17 de março de 2016. Então, para uma primeira corrente, entra em vigor no dia 16. Para uma segunda corrente, ele entra em vigor no dia 17. É a posição, por exemplo, do Guilherme Amaral. Guilherme Riso Amaral, Rio Grande do Sul. E você ainda tem uma terceira corrente. Essa terceira corrente defende que você tem que compatibilizar o artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar 95 de 98 e combiná-lo com o artigo 1º da Lei 810 de 1949. Compatibilizando esses dois dispositivos, você tem o início da contagem no dia 17 de março de 2015. Vai corresponder ao dia e mês do ano subsequente, 17 de março de 2016. Para essa terceira corrente, o fato de 2016 ser ano bissexto não importa. Encerrando no dia 17 de março de 2016, o código entraria em vigor no dia seguinte, dia 18 de março de 2016. É a posição do Nelson Nery Júnior. O código entraria em vigor no dia 18. Então vejam, para uma primeira corrente dia 16, para uma segunda dia 17, para uma terceira dia 18. As implicações disso são graves, porque a partir do momento em que o código entra em vigor, ele passa a reger todos os processos que estão pendentes. Ora, se você tem uma diferença de 2 dias, dependendo da interpretação que se dê, isso pode acarretar um problema terrível. Como é que isso pode ser solucionado? Pode ser solucionado através de lei. Ou, o que é bem mais provável, você vai ter a aplicação nos processos e depois os tribunais vão tendo que acabar de decidir qual é, afinal de contas, a data em que o Código de Processo Civil efetivamente entrou em vigor e a partir de que momento ele passa a produzir efeitos. Certo? Muito bem. De qualquer modo, entrando em vigor num dia ou no outro, o fato é que agora o Código de Processo Civil tem como base de sua estrutura a observância e proteção dos dispositivos constitucionais, especialmente aqueles atinentes aos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º. É isso que o Código agora tem como norte. A aplicação dos dispositivos constitucionais é
fundamental para que o Código de Processo Civil seja corretamente aplicado e interpretado. Bom, mas o Código foi além. O Código foi mais adiante do que se esperava. E lá na parte geral do Código, você tem agora o que se denomina de normas fundamentais do processo civil. O que são essas normas fundamentais do processo civil? Essas normas fundamentais do processo civil nada mais são do que princípios e regras que servem de modelo para o processo civil moderno no Brasil. Esses princípios e essas regras formam as normas fundamentais do processo civil. São elas que concedem a orientação que o juiz deve seguir ao aplicar os dispositivos do Código. Esses princípios e essas regras, eles possuem origem na Constituição da República ou na legislação infraconstitucional. Então, quando nós falamos nessas normas fundamentais oriundas da Constituição, você tem aí o princípio do devido processo legal, o princípio do juiz natural, o princípio da proibição da prova ilícita. Quando nós falamos em princípios ou regras que estão na legislação infraconstitucional, especialmente o CPC, que é o que nos interessa, você tem aí o princípio do autorregramento das partes em relação ao processo, a regra de observância dos precedentes judiciais. Você tem normas, tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional, especialmente o CPC, que agora respaldam a aplicação e interpretação dos dispositivos processuais para quaisquer causas que estejam em andamento. Mais do que isso, o Código de Processo Civil agora prevê essas chamadas normas fundamentais do processo civil. Então, nós vamos começar a estudar partindo aí primeiramente do artigo 1º do CPC. Por quê? Porque o artigo 1º deixa claro como é que o código deve ser interpretado e aplicado a partir de agora. Diz aí, o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Então vejam, o Código de Processo Civil e seus dispositivos agora devem ser avaliados, interpretados e aplicados sempre no sentido de proteger os direitos fundamentais do cidadão. A Constituição, como espécie normativa que está no ápice, ela tem que ser observada, obviamente, mas mais do que isso, agora ela serve de parâmetro para a aplicação dos dispositivos processuais. Sempre que você tem um dispositivo processual, você tem que analisar se de alguma forma isso pode acarretar violação a direitos fundamentais, a garantias fundamentais do cidadão, para que ele seja adequadamente aplicado. Isso é o que prevê o artigo 1º do CPC. Mas ele não é o único. O artigo 2º até o 12º também cuidam de normas fundamentais do processo civil. Cada um desses dispositivos, à sua maneira, tenta estabelecer aí como é que os dispositivos processuais devem ser aplicados. Vamos examiná-los agora, um a um, mas já adianto para vocês que vamos começar a examiná-los do artigo 4º. Perdão. Por que do artigo 4º? Porque os artigos 2º e 3º serão examinados
no momento da análise da jurisdição. Então, quando estudarmos jurisdição, vamos examinar os artigos 2º e 3º. Vamos começar aqui pela análise do artigo 4º. O artigo 4º, ele trata do princípio da duração razoável do processo. Diz aí o artigo 4º, as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Então o legislador, ele entendeu por bem colocar no Código de Processo Civil o chamado princípio da duração razoável do processo. Mas ele não estabelece qual venha a ser a duração razoável do processo. Na verdade, nem poderia, porque depende da matéria, depende das alegações que são feitas, depende das provas produzidas. Ele apenas fez questão de frisar que essa duração razoável do processo tem que incluir a atividade satisfativa, o que era razoavelmente óbvio. Afinal de contas, não adianta você se dirigir ao Poder Judiciário e não obter aquilo que efetivamente você deseja. Uma sentença não é suficiente para lhe garantir o que você efetivamente estava procurando. Você precisa obter o que você deseja. Então, o princípio da duração razoável do processo, ele tem essa função. Só que ele vem sendo objeto de críticas, inclusive na doutrina mais moderna. Por quê? Porque, segundo Daniel Amorim, por exemplo, o legislador pode ter prometido algo que ele não vai conseguir cumprir. Porque não é com simples inclusão de um princípio, um subprincípio processual no Código de Processo Civil que você vai garantir a duração razoável do processo. Em muitos processos, a duração razoável ela é longa, por conta das alegações, por conta das provas, por conta da complexidade que o processo em si mesmo estabelece. Então, na verdade, segundo alguns, pode não ter sido uma boa ideia a inclusão do princípio da duração razoável do processo aí no âmbito do Código de Processo Civil, porque ele pode estar vendendo algo que não vai conseguir entregar. Ele pode estar apenas fazendo uma propaganda enganosa. A parte pode entender que tem direito a uma duração célere e não é isso. Tanto é verdade que não há princípio da celeridade no Código de Processo Civil. Você não tem a celeridade como princípio aqui no âmbito do Código de Processo Civil. Você tem o princípio da duração razoável. Alguns autores defendem que deveria ser observado, por analogia, o artigo 97A da Lei 9.504 de 97. São ações atinentes à perda de mandato eletivo. Nesse dispositivo, a ação envolvendo perda de mandato eletivo tem um prazo de 1 ano para ser definida, inclusive nas instâncias superiores. Então, se esse prazo de 1 ano for excedido, você tem inclusive sanções previstas na lei contra o juiz, contra o promotor, contra os membros de tribunal, etc., por demora no julgamento. Mas já se sabe na prática que esse prazo não consegue ser alcançado. Por mais que se dê andamento ao processo, por mais que se procure agilizá-lo, é muito pouco provável, é muito difícil que esse prazo de 1 ano seja observado, seja obedecido, seja efetivamente cumprido. Então, embora alguns autores defendam que esse prazo deveria ser um prazo utilizado por analogia para entender o que seja a duração razoável do processo, na prática ele não consegue ser atingido, por conta do tipo de processamento que é feito. Por mais que os prazos sejam observados, sempre se acaba extrapolando o prazo e isso acaba acarretando, às vezes, um julgamento sem muita acuidade, sem muita profundidade. Para evitar isso, é melhor que demore um pouco mais, mas que todas as provas, todas as alegações sejam bem examinadas para o julgamento ser o mais correto possível. Então, embora previsto no Código de Processo Civil, o princípio da duração razoável do processo já sofre algumas críticas na doutrina. O artigo 5º trata do chamado princípio da boa-fé. Diz aí o artigo 5º do Código de Processo Civil de 2015. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Embora tenham arrolado aí como princípio, nas normas fundamentais do processo civil,
A ideia da boa-fé já era perfeitamente exigida nos Códigos de Processo Civil de 73 e até mesmo anteriormente a ele. Só que o legislador de 2015 seguiu mais ou menos a mesma orientação, ou seja, o legislador de 2015 ele não conceitua o que vem a ser a boa-fé. Ele não conceitua o que vem a ser a boa-fé. Ele tipifica os atos que podem ser interpretados como litigância de má-fé. Esses atos estão no Código, no artigo 80. E tal como ele fazia no Código de 73, para essa conduta de má-fé, caracterizada alguma dessas condutas, algum desses atos, o Código impõe uma sanção, que é a aplicação de multa. E também, como outrora já existia, pode ser acrescida a essa multa a condenação em perdas e danos, desde que demonstrada a sua existência. Então você tem aí no Código de Processo Civil basicamente a reprodução do que já havia outrora. O Código de 73 era o artigo 17, 18, aqui nós estamos no artigo 80. Só que aqui tem um detalhe. Próximo ao artigo 80, mais precisamente no artigo 77, você tem o que o legislador chama de ato atentatório à dignidade da justiça. Esse ato atentatório à dignidade da justiça diz respeito às hipóteses do artigo 77, inciso 4º e 6º do CPC. Então, as hipóteses do 77, inciso 4º e 6º do CPC, são o que o legislador denomina de ato atentatório à dignidade da justiça. Essas hipóteses no Código são sancionadas através da imposição de multa. E essa multa será revertida em favor da Fazenda, será cobrada através de execução fiscal e, no final das contas, reverterá, de acordo com o artigo 97, a um fundo do Poder Judiciário. Essas hipóteses do artigo 77, incisos 4º e 6º, são as seguintes. Vamos lá para o 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. Inciso 4º. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso. Vem o parágrafo 1º. Nas hipóteses dos incisos 4º e 6º, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. A violação ao disposto nos incisos 4º e 6º constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Parágrafo 3º. Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no parágrafo 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no artigo 97, que é o Fundo do Poder Judiciário. Mas vejam só, de acordo aí com os parágrafos, você tem inicialmente uma advertência e somente depois é que você poderia ter a imposição de multa.
Na doutrina já há quem defenda que esse sistema piorou em relação ao Código de 73. Porque no Código de 73, uma vez praticado o ato que caracteriza o ato atentatório à dignidade da justiça, você impunha multa e ponto final. Caracterizado o ato, imposição de multa e ponto final. Agora não. Agora o legislador deu a entender que é preciso uma advertência e depois, caso não seja observado e venha a ser novamente realizado, aí sim você tem a multa. Outro detalhe. Essas hipóteses, especialmente a hipótese do inciso 4º do 77, era o que no Código de 73 recebia o nome de ato atentatório ao exercício da jurisdição. Agora mudaram o nome para ato atentatório à dignidade da justiça. Só que tem um detalhe. Lá na frente do Código, no artigo 774, em seu parágrafo único do CPC, você tem condutas realizadas pelo executado. Essas condutas realizadas pelo executado são consideradas como ato atentatório à dignidade da justiça. Ou seja, a terminologia é a mesma do 77. Esses atos atentatórios à dignidade da justiça são sancionados com multa, mesma multa. Só que aqui tem um detalhe, a multa não reverte em favor da fazenda, a multa reverte em favor da parte contrária, do exequente. Então tomem cuidado, porque a terminologia é a mesma, ato atentatório à dignidade da justiça, mas uma diz respeito ao descumprimento de provimentos judiciais, lá na fase de conhecimento. A outra diz respeito a atos praticados pelo executado na fase de execução. Para ambos, a sanção é a imposição de multa. Só que no caso do 77 vai para a fazenda, reverte em favor de um fundo do Poder Judiciário. No caso do 774, reverte em favor da parte contrária, do exequente. Mas o nome é o mesmo. A doutrina diz que foi uma infelicidade, que não havia por que alterar o nome, foi alterado e ficou pior do que estava. Mas agora não há mais o que ser feito. Vocês precisam tomar cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Tá? Muito bem. Vamos para o outro dispositivo. Vamos para o artigo 6º. O artigo 6º também é objeto de críticas. O artigo 6º, ele trata do chamado princípio da cooperação judicial. Diz aí o artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Ora, vocês sabem tão bem quanto eu que, na verdade, as partes querem vencer. Elas não querem cooperar uma com a outra. O que elas querem é que o pedido delas, seja qual for, seja provido. O autor quer que o seu pedido seja julgado procedente. O réu deseja que suas alegações convençam o juiz de que o pedido deve ser julgado improcedente. Cada uma delas tem um desejo. Então elas não têm como cooperar entre si. E mais do que isso, sejamos sinceros, o juiz ele quer julgar o mais rapidamente possível, porque ele tem cobranças, cobrança do CNJ, cobrança do tribunal, cobrança externa, social, ele tem estatística para observar, ele também quer julgar, ele quer examinar tudo que consta dos autos para julgar o mais rápido possível, para aquele processo não ficar eternizando ali na estatística dele.
Então veja, o princípio da cooperação judicial ele não pode ser entendido no modelo alemão. O modelo alemão, a origem dele é do direito alemão, o modelo alemão é chamado processo modelo de Stuttgart. Era uma ideia alemã segundo a qual o processo devia ser gerenciado pelo juiz, junto com as partes, para se alcançar uma decisão a mais justa possível. Era como se as partes dessem as mãos ao juiz e todas elas chegassem a um consenso, a um resultado final o mais justo possível. Na Alemanha já foi objeto de um problema grave. Aqui no Brasil, nossa formação, nossa cultura não tem todo esse finesse, todo esse glamour, vai ser muito mais complicado de colocá-la em pauta. Então a ideia do princípio da cooperação não deve ser entendida dessa maneira, de cooperação entre todos para um resultado melhor. As partes não vão cooperar entre si. O que deve ser entendido é que por determinadas vezes, em determinadas situações, o juiz dispõe de meios de alcançar um resultado mais justo, mais adequado, com base nas liberalidades que a lei lhe concedeu. O juiz, por exemplo, ele pode dilatar prazo para a parte se manifestar em relação a uma prova, pode dilatar prazo para a parte apresentar um documento, pode dilatar prazos para as partes se manifestarem acerca de determinado fato. Ele pode aplicar a teoria dinâmica do ônus da prova atualmente, para que uma das partes que tenha melhores condições de produzir aquela prova a realize e a apresente aos autos, uma vez que a prova passa a ser do juízo. Então, com isso, aplicando o princípio da cooperação judicial, você tem meios, o juiz tem meios, de fazer com que as partes possam produzir elementos, trazer aos autos informações, provas, das quais ele se possa valer para produzir a decisão mais justa possível. Mas entender que as partes vão cooperar entre si é um equívoco, isso não vai acontecer. O que importa aqui é deixar claro que o juiz dispõe dessa maleabilidade, ele dispõe de discricionariedade para conduzir o processo de acordo com o que consta dos autos para tentar obter a decisão mais justa possível. É isso que significa, pelo menos da maneira mais moderna, a adoção do princípio da cooperação judicial. Tá? Muito bem. Vamos falar do artigo 7º, que na verdade deve ser estudado junto com o artigo 9º e com o artigo 10º do CPC. Por quê? Porque o artigo 7º ele tem a seguinte redação: é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Na doutrina, esse artigo 7º diria respeito ao chamado princípio da isonomia, ou também chamado de princípio da paridade de tratamento, ou da paridade de armas. Esse princípio deixa claro que as partes devem ser tratadas de maneira paritária. Não há uma preferência em relação ao autor ou réu. Ambas as partes, como diz aqui o Código, eles têm idênticos direitos a tratamento, ao exercício de direitos, faculdades, meios de defesa, ônus, deveres e aplicações de sanções processuais. O tratamento de ambos deve ser idêntico, deve ser paritário. Eles devem ser tratados igualmente quando iguais e desigualmente como desiguais, para que você tenha uma paridade de tratamento. Alguns entendem que esse artigo 7º já começa a falar do princípio do contraditório. Mas o princípio do contraditório ele vem firme no artigo 9º. É aqui no artigo 9º que você tem o princípio do contraditório bem fixado.
Diz aí o artigo 9º no caput. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Os autores dizem que o artigo 9º trata do princípio do contraditório. Alguns defendem que trata-se do princípio da não surpresa. De qualquer modo, o que ele está dizendo aí, deixando claro, é o seguinte: não há possibilidade, ou melhor dizendo, em regra, não há possibilidade de se proferir decisão judicial sem que as partes tenham tido oportunidade de se manifestar. Sempre que o juiz se deparar com alguma alegação, algum fato, alguma prova, algum elemento, ele deverá abrir vista às partes para que elas se manifestem em relação a esse fato, a essa alegação, a essa prova. Porque somente com a possibilidade de manifestação das partes é que o juiz pode se considerar amparado no contraditório e, portanto, pode proferir decisão. As partes possuem o direito de não surpresa. Elas não podem ser surpreendidas com decisão judicial com base em alegação, em fato ou prova do qual elas não tiveram oportunidade de se manifestar. Então agora o Código de Processo Civil estabelece como um subprincípio, princípio processual, uma norma fundamental do processo civil, o contraditório. É obrigatória a manifestação das partes acerca de quaisquer alegações, provas, fatos, elementos que constem do processo. Eles não precisam propriamente se manifestar. O juiz precisa conceder prazo para que eles o façam. Se decorrido o prazo eles nada falaram, a situação está perfeitamente delineada e o juiz pode decidir. Então vejam, o contraditório, ele não garante à parte o direito de falar. Ele garante à parte o prazo para que ele possa se manifestar nos autos. Tá? O artigo 10º diz o seguinte: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, para quem defende que o artigo 9º fala de contraditório, é o artigo 10º que trata do princípio da não surpresa. Só que aqui tem um adendo, tem um detalhe. Ele fala no final, olha aí, ó, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, o fato de ser matéria conhecível de ofício, ainda assim, obriga o juiz a abrir vista às partes, para que as partes possam se manifestar acerca daquela matéria e, decorrido o prazo, voltando os autos, o juiz possa decidir. O fato de ser matéria que o juiz possa decidir de ofício não impossibilita que as partes a ela possam se manifestar. Então, pela lei, o juiz poderia conhecer de ofício daquela matéria, perfeito, mas ainda assim ele tem que abrir vista em contraditório para somente depois decidir. O fato da matéria ser conhecível de ofício significa que pode ser que ninguém a tenha alegado, ninguém precisa levá-la a conhecimento do juiz. O juiz pode examinar os autos e identificá-la de ofício, mas para decidir a seu respeito, ele precisa abrir vista em contraditório para somente depois poder proferir uma decisão. O fato de ser conhecível de ofício não impede a abertura de vista em contraditório, sob pena de nulidade. Isso vai atrasar o processo? Provavelmente sim, mas pelo menos você vai ter o respeito a um subprincípio aí processual, uma norma fundamental de processo civil. Tá?
Tomem cuidado com o seguinte. Falei para vocês que essa é a regra, mas você tem casos de contraditório postergado ou diferido. Ou seja, não é que não exista contraditório, é que ele vai ser realizado depois. É o caso, por exemplo, do artigo 9º, parágrafo único. Essas hipóteses do artigo 9º, parágrafo único, não é que não exista contraditório, é que o contraditório vai ser realizado posteriormente. Então diz aí o parágrafo único do artigo 9º. O disposto no caput não se aplica, ou seja, o juiz pode decidir antes do contraditório. A tutela provisória de urgência. Bom, se é urgência, não tem necessidade de você ouvir a parte contrária, ela vai ser ouvida depois. As hipóteses de tutela de evidência previstas no artigo 311, incisos 2º e 3º. Se a tutela é de evidência, isso significa que a situação já está mais ou menos estabilizada em relação à formação de convencimento do juiz. Ele pode decidir e depois abre vista em contraditório. E a decisão prevista no artigo 701, que trata, na verdade, da ação monitória, expedição de mandado de pagamento, quando o juiz tem a sua formação de convencimento delineada por conta das provas e elementos apresentados pela parte interessada. Não há necessidade de você ouvir a parte contrária. Na ação monitória, está convencido do direito do autor, expede mandado de pagamento e o contraditório é postergado para outro momento. Então, essas são as exceções. E também lembrem-se, você tem hipóteses em que o contraditório é inútil. Que hipóteses são essas? Naqueles casos em que a parte já teve oportunidade de se manifestar ou efetivamente já se manifestou em momento anterior acerca daqueles fatos, não há necessidade de ficar reabrindo o prazo para manifestação. O contraditório, ele garante à parte o direito de se manifestar quando aquele fato, aquele elemento, aquela prova não constava até o momento. Se ele já falou a seu respeito em determinado ponto do processo, não há por que ficar reabrindo o prazo. Isso vai acarretar uma demora excessiva ao processo que é desnecessário. A hipótese seria de contraditório inútil, uma vez que ele já foi realizado em momento anterior. Então, nas hipóteses envolvendo contraditório inútil, não há necessidade de reabertura de prazo. O melhor a se fazer é prosseguir com o processo dali por diante e, se for o caso, proferir uma decisão. Bem, fechamos aqui no 7º, 9º, 10º. Vamos falar do artigo 8º, que pode ser combinado aí com o artigo 11º. O artigo 8º, ele trata do princípio da dignidade da pessoa humana. O artigo 11º trata do princípio da publicidade e da motivação das decisões judiciais. Vamos lá. Artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Muito bem. Para início de conversa, quando se fala em dignidade da pessoa humana, aí, o termo pessoa humana não deve ser interpretado de modo restritivo, e sim de uma maneira mais ampla. Pessoa humana aqui abrange pessoa jurídica, abrange condomínio, massa falida, pessoas formais, como dizia o Código de 73. Então, você tem uma interpretação mais ampla da dignidade da pessoa humana. Quando nós falamos em dignidade da pessoa humana, o que é que nós estamos querendo dizer? Nós estamos querendo dizer que o Código de Processo Civil, ele se preocupa com problemas atuais, com problemas concretos.
ele se preocupa com o direito dos cidadãos. Então, por exemplo, o Código prevê que o deficiente auditivo ele terá direito de se manifestar através da linguagem de sinais. É o artigo 162, inciso 3º do Código de Processo Civil. Isso é a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana. Quando você prevê que os deficientes podem se utilizar, podem ter acesso aos meios eletrônicos de comunicação, a hipótese é do artigo 199 do Código de Processo Civil. Isso é a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana. Quando você afirma que os processos envolvendo idosos, mais de 60 anos, ou deficientes, terão prioridade no trâmite, terão prioridade no processamento, 1048 do Código de Processo Civil, isso é a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana. Quando você garante o direito ao silêncio, nas hipóteses envolvendo depoimento, 388 do Código de Processo Civil, isso é a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana. A impenhorabilidade de certos bens, artigo 833, é a hipótese de aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana. Você tem o Código de Processo Civil prevendo situações concretas de proteção à dignidade da pessoa humana, para que não se extrapole esse direito, nem possa-se de alguma maneira violar um direito fundamental do cidadão. Princípio da publicidade. O princípio da publicidade, previsto lá no artigo 11º, junto com o princípio da motivação das decisões judiciais, o 11º tem a seguinte redação: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Então você tem aí uma regra geral, que é a de que todas as decisões judiciais devem ser públicas. A exceção encontra-se aí nos processos envolvendo segredo de justiça. Segredo de justiça, você tem uma restrição àqueles indivíduos que podem ter acesso ao processo, podem ter acesso às informações constantes nos autos. Mas tudo sempre com o objetivo de proteger, de resguardar o direito à intimidade, à privacidade. Presentes as condições, trata-se de exceção à regra geral da publicidade. Agora, o princípio da motivação das decisões judiciais, esse é importantíssimo, até porque ele tem base na Constituição. Artigo 93, inciso 9 da Constituição da República de 88. Todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Isso se tornou algo tão fundamental, algo tão importante no Código de Processo Civil, que inclusive tem um artigo, que é o 489, parágrafo 1º do CPC, que estabelece expressamente hipóteses em que a decisão se considera não fundamentada. Ou seja, são hipóteses em que o legislador entendeu, nesses casos, a decisão é nula, porque ela não está corretamente fundamentada. Então, há uma tremenda preocupação com a falta de fundamentação das decisões judiciais, levando o legislador, inclusive, a prever hipóteses em que se considera a decisão não fundamentada, acarretando com isso a sua nulidade. Então, cuidado com a decisão judicial, ela precisa ser fundamentada. Isso é primordial. Tal fato acarretou hoje em dia uma discussão na doutrina que é a seguinte: no Código de 73, defendia-se a chamada fundamentação suficiente. O STJ e o STF adotavam essa orientação. Qual era essa orientação de fundamentação suficiente? O juiz não era obrigado a examinar todas as alegações apresentadas pelas partes. Ele podia se pautar nas alegações primordiais, formar o seu convencimento e decidir. Não era obrigatória a análise pormenorizada de todas as alegações. Só que agora, com essa exigência da fundamentação judicial, a doutrina defende
que a fundamentação suficiente não é mais a adotada pelo nosso ordenamento. Nosso ordenamento teria passado a adotar a chamada fundamentação exauriente. Essa fundamentação exauriente exige que o juiz examine todas as alegações apresentadas pelas partes, de modo a examinar tudo que foi apresentado, mostrar qual foi o seu convencimento e proferir a decisão. Então, de acordo com a doutrina, você teria uma modificação entre a fundamentação suficiente de outrora para a fundamentação exauriente, que deveria passar a ser adotada agora com o novo Código de Processo Civil. Só tem um problema. Vamos ver o que o STJ e o STF decidem. Porque, com certeza, essa fundamentação exauriente vai acarretar uma maior demora nos julgamentos. Você vai ter uma maior necessidade de minúcia na análise das alegações. Se você hoje em dia já tem reclamações quanto à celeridade do andamento dos processos, provavelmente isso pode acarretar uma piora significativa. Você vai ter uma melhora no conteúdo, me parece, mas em termos de celeridade e economia, você vai ter um prejuízo aparentemente razoável com isso. Para finalizar, o último dispositivo aí das normas fundamentais de processo civil que precisa ser enfrentado é o do artigo 12º. E esse artigo 12º teve a sua redação alterada pela Lei 13.256 de 2016. Por quê? Porque originariamente o artigo 12º ele tinha a seguinte redação: os juízes e os tribunais deverão obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Então, originariamente, havia uma estipulação de que a ordem cronológica deveria ser, cronológica de conclusão, deveria ser fielmente observada. Só que o problema é o seguinte: você tem algumas varas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que seguem fielmente exatamente o que a redação originária estabelece, a ordem cronológica de conclusão. E eu garanto a vocês, são as varas que ficam mais para trás nas estatísticas, são as varas que são mais enroladas, são as varas em que o processo demora demais para sair. Por quê? Porque o juiz precisa gerenciar os processos. E não somente os processos, mas as decisões. Tem processos cujas sentenças são fáceis, são matérias que ele conhece a fundo, são matérias que ele já decidiu. Esses processos vão saindo mais rapidamente. Tem processos em que ele tem um pouco mais de dúvida, vão ficar um pouquinho ali, mas ele vai decidir. E tem processos complicados, que vão demorar mais para ser decididos. Se você estabelecer a observância de uma ordem cronológica obrigatória, a vara vai entupir, porque ele não vai poder liberar os processos fáceis enquanto não liberar o difícil. E o difícil bloqueia todos os outros. Aí vocês podem dizer, bom, mas aquele juiz ele pode ficar querendo liberar os processos fáceis e não julgar os difíceis. Isso não acontece mais, porque atualmente o CNJ tem um controle imenso sobre os prazos em que os processos permanecem com os juízes. Então há um controle do CNJ, dos tribunais de segundo grau, acerca do andamento dos processos nas varas de primeiro grau. As varas de primeiro grau hoje em dia têm controles exercidos por vários órgãos. Então, para o juiz ficar segurando um processo indefinidamente para julgar, isso é muito pouco provável que aconteça hoje em dia por força dos controles que você tem. Então é mais fácil, como fez o legislador, estabelecer pela Lei 13.256, que, artigo 12º, os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Então agora a ordem cronológica será preferencialmente observada. Vocês podem pensar que isso seja para burlar, para prejudicar alguém, nada disso. É apenas para evitar qualquer tipo de reclamação pelo fato de você liberar
processos mais ágeis e um determinado mais complicado está aqui para análise. Ah, mas vai ficar indefinidamente. Não vai ficar indefinidamente para análise, porque esses controles feitos pelo CNJ, pelos tribunais, exigem que você prolate uma decisão, que você julgue, que você decida. Você não pode ficar com o processo parado. Há um controle imenso exercido internamente nos tribunais acerca desse tipo de processo. Você pode, inclusive, fazer reclamações ao CNJ ou aos tribunais acerca desses processos que estão parados indefinidamente. Mas isso não vai acontecer. Agora, pelo menos, o juiz, que seja um bom juiz, pode gerenciar a vara, andar mais celeremente com os fáceis e ter um pouco mais de tempo para decidir os mais difíceis, liberando esses mais difíceis também, para que também não venha a sofrer nenhum tipo de correição ou reclamação ou algum tipo de advertência. Tá bom? No fundo, a reforma acabou melhorando a situação, pelo menos interna, para você gerenciar os processos. Volto a repetir, quando essa ordem de conclusão é seguida à risca, ela não acarreta bons resultados. Tá bom? Dito isso, acho que nós já falamos aí das normas fundamentais. Vou parar a aula por aqui. Volta e meia voltaremos a falar nesses princípios quando examinarmos aí alguns outros temas, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, tudo de bom, até a próxima.